Bom, continuando aí, né, o estudo dos pronomes relativos. Então, agora a gente vai falar sobre o qual, a qual, né, flexionado ali no gênero feminino, os quais e as quais. Bom, qual é a dúvida que rola, né, em relação a esse pronome relativo? Quando que eu utilizo, né, ele, ou quando que eu utilizo o que. Na verdade, o que e o qual, né, eles têm basicamente a mesma função, tá? O que vai ocorrer, na verdade, de diferença entre eles, é que o qual ele vai ser normalmente utilizado para evitar ambiguidades, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. O Bechara até fala assim, ó, usa-se o qual e flexões, são essas daqui, ó, flexionadas em gênero e número, tá? Em lugar de que, principalmente quando o relativo se acha afastado do seu antecedente, e o uso deste último possa dar margem a mais de uma interpretação. Então, é o que eu falei, questões de ambiguidade. Então, vamos lá, ó. O guia da turma, olha o exemplo aí, ó. O guia da turma, aí eu uso, né, vírgula, o qual, tá? O qual nos veio visitar hoje, prometeu-nos voltar depois. Voltar depois. Ora, o que acontece aqui, né? O guia da turma, o qual nos veio visitar hoje, prometeu-nos voltar depois. Se eu tivesse, né, o caso de, se eu tivesse em lugar do qual utilizasse o pronome relativo que, né, aí nesse contexto eu teria um caso de ambiguidade. Por quê? Olha só, então vamos lá. Substituir pelo que? Vamos fazer a leitura então agora, ó. O guia da turma que nos veio visitar hoje, esse que relaciona-se a quem? Ele pode tanto estar relacionado ao guia quanto à turma. Quer dizer, foi a turma ou foi o guia que veio visitá-los? Certo? Então, para isso, né? E aí, ele fez essa utilização aí também, né? O qual, esse U já está dizendo que não se refere a guia, se refere ao guia, né? Porque é o substantivo masculino. Então, o qual, né? O qual, né? A qual, os quais e as quais referem-se, né? Eles são utilizados nesse caso, né? Nesse contexto, nessas ocasiões em que você pode ter questões de ambiguidade. Então, para que você tenha exatas, né, para que você tenha certeza, na verdade, qual elemento, né, a qual elemento ele está se referindo, aí você utiliza esse recurso aqui, ao invés do que, tá? O que acontece, na verdade, é que as pessoas utilizam, eu vejo, né, em alguns discursos, utilizam mais o qual, né, assim, de uma maneira excessiva e até equivocada, né, porque é o que a gente chama de fenômeno da hipercorreção, né, que é quando você utiliza, acaba extrapolando, né, a parte gramatical, né, as regras gramaticais, certo? Então as pessoas utilizam o qual para tudo, achando que tá, né, que tá, a elocução tá sendo, né, tá sendo bem proferida, e na verdade não é. Tá? Então é só para a gente diferenciar. Lembra que eu falei que o que ele é um dos mais importantes. Então o qual e o que não tem diferença nenhuma, além dessa, né? No caso do texto, utilizamos o qual, né? Ou a qual, né? Para poder não surtir esse efeito de ambiguidade no texto, certo? Então, outro exemplo aqui, ó. Comprei o livro,
e a revista. Tô vendo que eu tenho 2 objetos aqui, né? Comprei o livro e a revista. E aí, se eu quero me relacionar ou ao livro ou à revista, né? Se eu dissesse assim, comprei o livro e a revista sobre que lhe falei, né? Ou comprei o livro e a revista que lhe falei. Então, aí, se eu quero dar ênfase a um elemento só, eu não tem como usar o que, porque o que vai parecer que vai estar referindo-se aos dois, né? Ou ao elemento mais próximo, revista. Então, se eu quero falar, por exemplo, do livro, né? Comprei o livro e a revista sobre o qual lhe falei. Certo? Comprei o livro e a revista sobre o qual lhe falei. Então, aí eu me refiro apenas ao livro. Então, não vai surtir ambiguidade no texto. Tá entendendo? Agora, se eu quiser, né? Se eu quiser retomar o termo revista, né? Me referir-se a apenas revista, e aí eu utilizo a qual. Certo? Porque estaria concordando com revista, substantivo feminino. Agora, outra coisa que eu queria falar com vocês, em relação à regência dos verbos, tá? Os verbos transitivos indiretos, aqueles que têm, né, aqueles que têm preposição, são acompanhados de preposição, essas preposições, elas vão estar acompanhando esses pronomes. Então, falar sobre, eu falei sobre, né? Falar sobre a qual, então vai ser sempre assim, né? Eu vou ter sempre um pronome, a preposição que rege aquele verbo, né? E acompanhado do pronome em si, tá bom? Então, comprei a revista sobre o qual lhe falei sobre, tá? Então, a gente sempre tem que estar ligado nessa questão. Para os verbos transitivos diretos, aí não tem problema, aí a gente usa o artigo só, tá? A qual ou qual, tá? Agora, se o verbo tiver regido de preposição, né? Se for um transitivo indireto, aí sim eu utilizo as preposições, tá? Unidas ao pronome relativo, beleza? Então, já o pronome cujo, né? A gente tem o cujo, cujo, né? E aí, cujo, cuja, aí no plural, né? Cujos, cujo, cuja, cujos, cujas. O que acontece aí, né? Esse pronome, ele vai estabelecer uma relação entre dois substantivos com uma ideia de posse, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. O livro o pai cujos filhos estudam aqui. Cujo, vou botar aqui, ideia de posse, né? Vai ter sempre ideia de posse. O pai cujos. E aí, né, relação entre dois substantivos, né? O pai cujos filhos estudam aqui. O pai cujos filhos estudam aqui. É errado utilizar, né, o artigo depois de cujo, né? Então não existe cujo o, cujos, os, né? Não tem, tá? Então
essa estrutura não existe. Não existe, né? Na verdade, a gente vê, né, muito por aí, mas ela está equivocada no caso, né? Então, aí é o pai cujos filhos estudam aqui. Os filhos que pertencem aos pais, né? Essa ideia de posse, né? O pai é o pai dos filhos, né? E os filhos pertencem aos pais. Então, essa relação, essa ideia de posse. Quer ver outro exemplo? Esse é o lavrador. Esse é o lavrador. Cujo celeiro desabou com o temporal. Desculpa. Celeiro desabou. Cujo celeiro desabou com o temporal. Certo? Esse é o lavrador cujo celeiro desabou com o temporal. Tá bom? Então, cujo celeiro do lavrador, tá? O celeiro pertence ao lavrador, tá? Então, aqui, tá vendo? Relações entre dois substantivos com a ideia de posse. Anotem aí. Relação, né? Relações entre substantivos, eita ferro, com a ideia de posse. Celeiro do lavrador, tá?